Nós vamos ouvir o Ricardo Moraes Nunes com a palestra O Espírita, a Política e a Sociedade. Falar um pouquinho aqui do Ricardo. Ele é bacharel em Direito, servidor público no Judiciário Paulista, bacharel e licenciado em Filosofia. Foi presidente do Centro Espírita Maria Emília da Mota Ferreira, no Guarujá. Foi também presidente do Grupo Espírita Leon Denis, também no Guarujá, delegado da CEPA, Associação Espírita Internacional. É articulista do Jornal de Cultura Espírita Abertura, um dos monitores de webcursos de Espiritismo, desenvolvidos pelo CPDOC. Autor de vários trabalhos apresentados no Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, evento tradicionalmente realizado pelo Instituto Cultural Kardecista de Santos. Foi segundo secretário da antiga CEPA Amigos, secretário da CEPA Brasil e atualmente é o presidente da CEPA Brasil. Foi coordenador da Comissão de Estudos e temário do 21º Congresso Espírita Pan-Americano, realizado na cidade de Santos, no ano de 2012. E aqui, importantíssimo, ele é casado com a Luciana e tem uma linda filha de nome Sofia. Ricardo. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que estou aqui para partilhar algumas ideias com vocês nesse encontro. Devido ao tempo, nós temos que ser sucintos. Não podemos falar muito, como às vezes a gente gosta de fazer, né? Então vamos lá, pessoal. A presente reflexão, ela parte da ideia de que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista progressista, porque é herdeiro das ideias iluministas de razão e progresso. Tá? Quando a gente fala sobre o tema o espírita, a política e a sociedade, a gente precisa ter em mente isto em primeiro lugar, que nós temos uma herança iluminista, uma herança em que se acreditava na razão, na ideia do progresso, na ideia da evolução das sociedades. Tá? Então, cabe aos espíritas, a partir da compreensão dessa natureza política, porque isto é uma natureza política do espiritismo, avançada e humanista, cabe aos espíritas ter a compreensão clara desta nossa gênese, desta nossa origem. O espiritismo ele nasce em um contexto de revolução de ideias, de transformação de ideias. Então, nunca podemos perder de vista isto para melhor nos posicionarmos frente aos embates políticos e sociais de nossa época. Existe uma diretriz original política e social do Espiritismo, em um sentido progressista. Esta palavra que não era utilizada no passado e hoje é tão utilizada, identifica a proposta política do Espiritismo. Ainda mais quando nós levamos em conta os tempos de polarização política em que vivemos, em que é muito fácil nós nos confundirmos sobre os melhores valores políticos e sociais a serem seguidos. Então, esta reflexão, ela tem justamente por base isso, nós nos situarmos na proposta espírita, efetivamente, né? Na proposta espírita, na essência da proposta espírita, no que diz respeito à política e à sociedade. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é afastar o que eu chamei de mito da neutralidade. O que é o mito da neutralidade? De que os espíritas não devem
pensar, ou falar, ou discutir, ou refletir sobre questões políticas. Geralmente, este mito da neutralidade, ao qual denominei, né, o que denominei, ele está assentado no artigo 1º do Estatuto da Fundação, da Sociedade, do Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que Allan Kardec fala que as questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social, nelas são interditadas. Então, geralmente se baseia o mito da neutralidade do espírita neste artigo do Kardec, tá? Porém, devemos levar em conta, o que já foi inclusive falado, se bem me recordo, pelo Adair ontem, né, que o Kardec trabalhava na época de Napoleão III, que era um sistema, digamos, político autoritário, para dizer o mínimo, tá? Para dizer o mínimo sobre Napoleão III. Então, a liberdade não era plena. E é óbvio que, dentro desse contexto, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Kardec tinha que tomar todo o cuidado com essas questões políticas e sociais, porque poderia estar infringindo as determinações de Napoleão III sob o aspecto da sua diretriz política. E é claro, gente, e aqui a confusão que é muitas vezes feita, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era também uma sociedade voltada aos estudos de mediunidade. E é evidente, é claro, é óbvio que ninguém vai falar de política nas reuniões mediúnicas, porque realmente perturbam. As reuniões mediúnicas devem, pelo menos, ter um clima de fraternidade, de serenidade, de paz, para a expressão dos espíritos através dali. Então, são peculiaridades que nós devemos entender em relação a essa interdição da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porém, o Espiritismo ele possui uma cosmovisão, ele é também uma filosofia. E como filosofia, tendo em vista essa herança iluminista que mencionei, ela é uma filosofia espiritualista de vanguarda, que contém a crítica social. Não podemos perder de vista isto, que o Espiritismo, na sua origem, contém uma crítica social. Mencionarei 2 exemplos. O Espiritismo, claramente, quando nasce em O Livro dos Espíritos, critica, condena a escravidão. Geralmente, nós espíritas pensamos na escravidão apenas do ponto de vista econômico, melhor dizendo, moral. Mas devemos lembrar que também tinha a ver com o ponto de vista econômico. Então, quando o Espiritismo critica a escravidão, ele estava afetando interesses poderosos. Não se omitiu perante uma questão importante. O Espiritismo admite o direito de propriedade, é verdade, mas também faz uma crítica à propriedade adquirida de forma desonesta, injusta, com a exploração. Existe uma frase que podemos compará-la a Proudhon, né? Que a propriedade muitas vezes é produto da astúcia e do roubo. Isto é uma crítica social que há no Livro dos Espíritos. Muito bem. Existem outros temas políticos e sociais que são abordados nas obras espíritas, sempre de forma crítica, sem cair no que nós dizemos de partidarismo. De modo algum, não se trata aqui de falar de eleições dentro do centro espírita ou da sociedade, não é isto. Nós estamos falando de princípios políticos e sociais. Quais são os princípios políticos e sociais mais coerentes com a proposta espírita? Pensando assim, gente, isso me fez conjecturar algumas ideias fundamentais, né? Signat está trabalhando um pensamento social espírita, vários companheiros aqui, Ana Cláudia, vários companheiros aqui estão pensando sobre um pensamento social espírita para o século XXI. Muito bem, nesta linha de desenvolvimento, eu cheguei a pensar nessa reflexão, nesse trabalho, quais seriam algumas ideias fundamentais para que nós pudéssemos ter um pensamento social espírita contemporâneo, né? Então, quais seriam, digamos assim, algumas ideias que eu, Ricardo, que ninguém precisa concordar, né, julga como ideias fundamentais para o pensamento espírita contemporâneo? Vamos lá. Sempre sem abrir espaço para o partidarismo e para os oportunismos de caráter eleitoral. Isto aqui eu preciso frisar várias vezes, né, porque às vezes isso não é compreendido.
Tá? Não é o nosso campo, o campo eleitoral. Não se está falando de fazer um partido espírita no Congresso. Não é isso que nós estamos falando. Tá? Então vamos lá. Algumas ideias fundamentais para um pensamento social espírita contemporâneo. Primeira ideia, defesa da democracia. Defesa da democracia levando em conta não apenas a democracia no seu sentido formal. O que é democracia no seu sentido formal? Todos são iguais perante a lei. Isto é ótimo, isto é uma conquista da Revolução Francesa, inclusive. Mas nós temos que pensar a democracia no seu sentido substancial, material, de dignidade de vida para todos os seres humanos. Isso aqui é muito importante, gente. Tá? E, nesse sentido, o que nós queremos, gente, o que nós queremos efetivamente é uma democracia popular, em que a população possa se manifestar e ter meios, instrumentos de manifestação e de intervenção nas decisões políticas. E aqui vem uma primeira ideia, no sentido de superação, ou de atualização do pensamento espírita. Aquela ideia de aristocracia intelecto-moral que Kardec coloca, se por um lado ela tem a ver no sentido ético, que nós desejamos que a atividade política seja feita através de pessoas éticas, né? E que tenham competência, se por um lado ela é correta nesse sentido, por um outro, ela é uma expressão que, na minha visão, deve ser superada totalmente. Nós queremos uma democracia popular. Uma outra ideia que julgo fundamental é que nós temos necessidade de termos um pensamento crítico em relação ao capitalismo. Lembrar que o capitalismo não é eterno, não é um dado da natureza. A humanidade já passou pelo escravismo, pelo feudalismo, já passou pelo capitalismo, por tentativas de implantação do socialismo. Eu não sei o que virá no futuro. Eu não sei nem mesmo se o capitalismo será superado. Mas, mesmo que ele seja melhorado, para ele ser melhorado, é necessário que ele seja criticado. Então, essa é uma ideia fundamental. Necessidade de resgate das utopias. Sem horizonte utópico, gente, a gente cai na descrença e no ceticismo. Sem as utopias, nós não teríamos saído das cavernas. São as utopias que nos fazem caminhar para frente. A gente precisa voltar a acreditar no futuro. A gente precisa acreditar de que podemos caminhar coletivamente e construir coletivamente. Defesa da liberdade de crença, opinião e manifestação. Isso aqui é um dado fundamental. Todo espírita, desde Allan Kardec, defende a liberdade de crença, opinião e manifestação, com uma observação, né? Essa liberdade, ela não deve ser ilimitada em que sentido? Porque nada na vida em sociedade é ilimitado, muito menos a liberdade. Ela não deve comportar, por exemplo, a apologia ao extermínio, à tortura, à ditadura, ou coisas desse tipo, né? A liberdade, ela deve servir para aumentar o processo democrático, nunca para restringi-lo. Defesa da preservação ambiental é uma ideia fundamental para nós também, né? Não apenas no sentido macro. A gente, às vezes, tem consciência de que tem que reciclar o lixo, mas no sentido de compreender que existem estruturas econômicas grandes estruturas econômicas que estão destruindo a natureza em razão dos seus objetivos de lucro, sem a ideia do bem comum. Nós precisamos ser críticos enquanto cidadãos a essas estruturas, empresas e iniciativas econômicas. Um outro item que acho fundamental, o cultivo dos valores da espiritualidade. Espiritualidade aqui resumida no sentido de valorização da vida terrena. Nós, espíritas, sempre trabalharemos essa ideia de valorização da vida terrena sob a perspectiva imortalista e reencarnacionista. Só que, quando nós falamos em valorização da vida terrena, nós podemos fazer, inclusive, uma ponte com os materialistas que valorizam a vida terrena, que sabem da importância da valorização da vida terrena. Defesa do princípio da fraternidade. Isso aqui é importante. O espírita nunca abrirá a mão da ideia de fraternidade. Mas não podemos ser ingênuos para a dinâmica da luta de classes, dos conflitos sociais que existem efetivamente na sociedade. Precisamos construir um espiritismo que não seja um pensamento espírita, que não seja ingênuo
né? Tendo consciência das contradições sociais. Uma outra ideia que acho fundamental é a compreensão do indivíduo, da importância do indivíduo e da sociedade na construção do mundo. O Espírita fala muito da questão da reforma íntima, né? Mas, na verdade, a questão não é de evolução apenas individual. É uma questão de evolução individual, mas que se relaciona dialeticamente com a sociedade, com as estruturas sociais, e que também essas estruturas sociais influenciam o indivíduo. Muito bem. Defesa de uma educação emancipadora. Em que sentido? Devemos ter claro que a educação não deve ser só para as finalidades do mercado, mas a educação para a formação do ser humano, né? Um ser humano que tenha o pensamento crítico, né? Enfim, uma ética da não violência. Enfim, eu trabalhei vários temas, eu coloco para vocês darem uma olhadinha no trabalho, peço para vocês darem uma olhadinha no trabalho. Vou citar, teria outros aqui que a gente poderia mencionar, como, por exemplo, valorização do conhecimento científico, né? Em tempos de terra plana, nós temos que lembrar que o Espiritismo ele trabalha com a ideia de valorização da ciência, né? Não podemos retroceder à época medieval, temos que ter claro isso, senão nós vamos estar entrando numa onda furada. Então, quero citar, por último, princípio, existem outros, não vai dar tempo, que é uma proposta que eu acho muito interessante, que foi dada por Manuel Porteiro, da criação de cursos de política e cidadania nas instituições espíritas. Tá? Acho essa ideia muito interessante, porque o espírita, se ele não tomar cuidado, ele acaba tendo o espiritismo acaba sendo um mecanismo de fuga metafísica, tá? Então a gente acaba reproduzindo os mecanismos lá da Idade Média, né? Que a gente está quase que esperando o nosso lar. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Não é essa a proposta espírita, porque na proposta espírita o espírito encarnado é o coautor do universo. Ele trabalha, ele contribui com a evolução das coisas. Não é de fuga do mundo. O Espiritismo não é uma filosofia alienante. Isso aqui a gente tem que ter muito claro. Então, como conclusão, né, para a gente poder finalizar, a religião sempre teve um papel conservador na história e sempre se colocou aos lados dos poderosos. O Espiritismo, visto como religião ou como uma filosofia espiritualista, deve tomar cuidado para não cair no mesmo erro. A gente precisa tomar muito cuidado, gente. Senão a gente vai estar ao lado das forças mais reacionárias da sociedade. E a gente vai ser culpado, sim, por isso, moralmente. A gente precisa estar com a mente aberta para perceber isso. E há aberturas na obra de Kardec para um desenvolvimento progressista do espiritismo. Não há dúvida disso. Se não há um pensamento social espírita elaborado ainda, há aberturas interessantíssimas nesse sentido. O espírita, quando normalmente pensa em política, pensa na importância do voto. Existem muitos espíritas que pensam em política, mas vão até o voto, né? Pensa apenas na importância do voto, de escolher bons candidatos, honestos e não corruptos. Ótimo, é verdade isso, nós precisamos ter cuidado com o voto. Mas o Espiritismo, bem compreendido, nos faz pensar em um mundo transformado, um mundo de justiça e liberdade. E esse mundo, na obra espírita, tomou o nome de mundo de regeneração. E existe, como o Espiritismo dialoga com a ciência e a religião em vários momentos, existe até uma profecia espírita de que este mundo regenerado virá pela reencarnação de espíritos muito evoluídos. Gente, vamos deixar essa profecia espírita de lado, né? A construção é nossa. E, finalmente, gente, para encerrar, cabe ao espírita um pensamento mais amplo que vá além do voto e que pense a sociedade como um todo. Precisamos avançar para um pensamento social espírita mais comprometido com um mundo melhor, mais crítico, menos ingênuo, porém sem perder a característica de espiritualidade e fraternidade que é própria desta filosofia. Obrigado, viu?